Então, certo, pessoal, vamos lá continuar com os nossos trabalhos. Agora nós vamos falar das estruturas de controle, né? O famoso if, else e também o switch, certo? Vamos lá conversar agora sobre essa estrutura que permite que a gente defina em tempo de execução qual é o fluxo de trabalho, né? Vamos chamar assim, o fluxo de execução que o nosso código vai tomar. Nós também poderemos fazer tomada de decisão dentro do nosso programa, certo? Então vamos lá estudar as estruturas de controle. Então, sendo bem diretos, nós vamos reaproveitar o que nós fizemos no outro vídeo. Deixa eu trocar de tela aqui. E aí vocês vão perceber que esse foi o código que nós utilizamos no vídeo passado para trabalhar o conceito de entrada, processamento e saída. E eu apresentei para você também os comandos printf e scanf. O que nós vamos modificar agora aqui é um pouquinho da saída de dados para eu poder apresentar para vocês os comandos if e else, certo? Vou trocar de tela aqui, vou sair para ficar a tela inteira para vocês e assim vamos. Então vamos lá. Agora que eu já tenho aqui, né, o programa que calcula a média do estudante, vamos verificar se ele foi aprovado, né? Então na nossa saída de dados eu vou trocar o que está aqui e colocar um pouco mais de comentário. Vamos chamar assim, a média de aprovação. A média de aprovação é igual a 7, certo? Então a gente tem que verificar se o estudante teve a média maior ou igual a 7 para ver se ele foi aprovado ou não. Então vamos modificar isso aqui, vou trocar essa parte aqui e vamos lá. Vou começar mostrando a vocês a estrutura básica do comando if, certo? Deixa eu trocar aqui a tela. Essa é a estrutura. Então, o que é que nós teremos? If, uma condição. Se essa condição for verdadeira, eu vou executar essa parte aqui do trecho do código que tem aqui, ó, sequência A de comandos. Else, ou seja, se não, se essa condição que está aqui em cima for falsa, eu não vou executar a sequência de comandos A, eu vou pular e vou executar somente o que está aqui, ó. Depois no else, ou seja, a sequência de comandos B. Mais uma vez repetindo para ficar bem claro. Se, ou seja, if, se essa condição for válida, se for verdadeira, eu executo a sequência A de comandos. Else, ou seja, se não, se essa condição não for verdadeira, eu vou executar a sequência B de comandos, a segunda sequência de comandos. Eu não executo as duas, certo? É uma tomada de decisão, uma estrutura de controle. Com isso eu estou controlando qual é o fluxo de execução do meu código. Agora vamos para o código, né, propriamente dito, para ver como é que fica essa estrutura em nosso programa aqui que nós fizemos, quando nós começamos a trabalhar com ele no vídeo passado. Então vamos lá, vou testar aqui, ó, se, e aqui vem vou colocar somente aqui a estrutura, ó, if, else, exatamente como estava lá no exemplo inicial que eu passei. Então aqui vai ter uma condição, né? Se a condição for verdadeira, vou executar o que está aqui dentro. Se não, vou executar o que está nesse outro trecho aqui. Qual é a condição de aprovação? Média de aprovação maior ou igual a 7. Então assim, ó, se média for maior ou igual a 7, eu vou apresentar para o usuário aqui, ó, a informação que ele está aprovado. Printf, vou botar aqui, ó, estudante aprovado. E eu ainda vou aqui fazer o seguinte, né? Vou mostrar a média dele. Aprovado com média. E aqui, ó, vai aparecer aqui um valor real. Qual é a formatação de entrada e saída de real? %f. Onde está armazenada a informação da variável média. Então, se o estudante ficou com a média maior ou igual a 7,
que é que aconteceu? Aprovado com média, e aí vai aparecer a média dele. Se não, né, else, eu vou literalmente copiar e colar para ganhar tempo aqui no nosso vídeo, é essa outra mensagem aqui, ó, estudante reprovado, com média, e aqui aparece a média do estudante. Então notem, ó, literalmente, se a média for maior ou igual a 7, o estudante está aprovado. Eu vou executar essa parte aqui, que lá no exemplo que eu dei seria a sequência A de comandos, certo? Se não, se for falso, né, eu vou executar aqui essa outra parte aqui, que lá no exemplo que eu mostrei na imagem seria a sequência B de comandos, certo? Eu escrevi o que eu queria escrever aqui, reconstruir meu código, vou apagar aqui o que eu não preciso, minha saída de dados, meu comentário, tudo certinho, salvei. Agora eu vou lá, ó, compilar, que é F9, compilei, tudo certinho, sem problemas nenhum. Agora eu vou aqui executar. Apertei aqui meu botão F10. Então, primeira nota, vamos imaginar que o estudante, a média é 7, o estudante tirou 8.6, certo? Aí foi na segunda avaliação, o estudante brincou, não se dedicou muito, ficou 5.6. E na terceira avaliação ele viu que vacilou e correu atrás e foi para um 7,5. Vamos lá? Estudante aprovado com média 7.23, e aqui vários números depois da vírgula, certo? A gente já viu lá que a gente pode formatar essa saída, certo? Então, essa é a estrutura if else, né? Se eu trocar de tela aqui para falar melhor com vocês, esta é a estrutura if else, ou seja, eu tomo uma decisão dentro do código. Posso tomar uma decisão, eu posso ver qual é o fluxo de comandos que eu vou executar, certo? Mas notem, né? Nesse caso aqui foi algo bem, vamos chamar assim, simples. Eu só tinha duas possibilidades: if, else. O que acontece quando eu tenho vários? Eu tenho algum problema que eu tenho que trabalhar com diversos, certo? Antes de ir para o diversos, eu vou só, vamos chamar assim, aprimorar um pouquinho mais esse cálculo de média, certo? Então, assim, se a média for maior ou igual a 7, o estudante está, vamos chamar assim, aprovado. Se não, neste caso, ele está reprovado. Só que eu quero rebuscar um pouquinho mais. Ó, se a média do estudante estiver entre, se o estudante for reprovado e a média dele estiver entre 5 e 6,9, ele vai para a prova final. Se não, aí ele está realmente aprovado, certo? Então vamos colocar um if dentro do if, chamado if aninhado, certo? Vamos ver como é que fica isso lá no nosso código. Se eu trocar de tela aqui, vamos lá, chegamos, caramba, um bocado de coisa aqui, pronto, chegamos. Então vamos lá, eu vou modificar essa parte aqui do comando, ó. Vou apagar essa parte aqui, é a sequência B de comandos. Então dentro do else, né, ou então até dentro do if, se for o caso, mas no nosso caso aqui é no else, eu vou colocar outro if. Então, se a média for maior ou igual a 7, aprovado. Se não, eu vou construir aqui a sequência de comandos, né? Sequência B de comandos, que vai começar com outro if. Não tem problema nenhum. If, certo? E eu vou perguntar aqui, ó. Agora eu não vou ter mais uma condição, vamos chamar assim, simples, né? Que eu só vou testar uma coisa. Eu vou testar mais de uma coisa. Olha o que vai ser. Se a média, vou botar aqui, se a média for maior do que 5, se a média for maior do que 5, certo? Cadê? Maior do que 5. Aqui na linguagem C, i é utilizado com essa expressão aqui, ó, i comercial duas vezes. Se a média for maior do que 5 e menor do que 6. Se a média for, deixa eu botar mais preciso, né? Se a média for maior ou igual a 5, né? Se ele tirou de 5 até 6,9 e menor do que, eu posso botar 6,9 ou menor do que 7. Tanto faz. Eu vou colocar aqui, ó, certinho. Então, como nós discutimos, né, lá no nosso encontro síncrono, deixa eu colocar aqui, ó, o conceito de precedência. Cadê? Então, tem aqui, ó,
média maior ou igual a 5 e a média menor do que 7, ou seja, 6,9. Se isso acontecer aqui, ó, o estudante vai para a prova final. Eu vou colocar aqui, ó, para ganhar tempo no nosso vídeo. Estudante vai para a prova final. Vai para prova final. Vou botar aqui, ó, vírgula, média, para aparecer a média do estudante. Se não, né? Se isso não for verdade, se a média não for maior do que 5 e não for menor do que 7, ou seja, se ele tirou menos do que 5, né? Else, aí realmente o estudante está reprovado, né? Vou colocar aqui, ó, estudante reprovado. Estudante reprovado. Então vamos lá. Note que ficou um pouquinho mais complexo, mas aqui eu precisava fazer isso aqui para mostrar para vocês o conceito de if aninhado. Eu coloco um if dentro do outro. Então só recapitulando aqui, para a gente fazer o teste para ver se está tudo funcionando. Então aqui em cima tem uma entrada de dados, certo? O estudante, o usuário informa os dados dele. Aqui eu tenho um processamento e aqui eu vou para a saída de dados, certo? Note que aqui tem um pouquinho de saída e um pouquinho de processamento aqui também, certo? Então assim, se a média for maior do que 7, o estudante está aprovado, certo? Else, se não, ou seja, se a média não for maior do que 7, eu vou fazer a verificação aqui, ó, com a sequência B de comandos. Se a média for maior ou igual a 5 e for média menor do que 7, ou seja, se estiver entre 5 e 6,9, o estudante vai para a prova final e eu mostro a média dele. Se não, o estudante for reprovado, ou seja, se isso aqui for falso, o estudante está com a média menor do que 5. Note que se a média for maior ou igual a 7, eu vou entrar aqui, certo? Se não for maior ou igual a 7, eu vou entrar no else. Cheguei no else. Nessa média que não é maior ou igual a 7, se ela for entre 5 e 6,9, ele vai para a final. Se não, ele está reprovado direto com a média menor do que 5, né? Vamos lá compilar. Compilar, vamos ver se eu fiz tudo certinho aqui. Perfeito, sem nenhum problema. Agora aqui, mandei executar. Vamos testar aqui agora, né? O estudante, na primeira avaliação, ficou com 6,8. Na segunda avaliação, com 5,5. E na terceira avaliação, ele viu que está com dificuldades, ele estudou mais e aí foi para 6,5. Olha lá, a média final do estudante foi 6,2, ele foi para a prova final. Vamos executar de novo aqui para testar outra possibilidade e aproveitar e colocar aqui, ó, ponto 2, para que todos fiquem com somente 2 casas decimais, certo? Já testamos essa possibilidade, testamos essa, vamos testar essa de cá agora, certo? Vou agora de novo, modifiquei o código, compilar novamente. Toda vez que eu modifico o código, eu tenho que compilar, porque eu tenho que gerar um novo executável, certo? F11, então vamos lá. Primeira avaliação ele tirou 5,6, na segunda avaliação foi 3,2 e na quarta, infelizmente, ele não conseguiu, então foi um 4,7. Olá, estudante reprovado com a média 4,5, aqui já com 2 casas decimais. Tudo bem, senhores e senhoritas? Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. É isso. Foram as 2 primeiras possibilidades, certo? Então, dentro das estruturas de controle, eu tenho if, else, e eu ainda posso trabalhar com esse conceito de aninhamento, colocar um if dentro do outro. Mas vamos para o final, né? O último ponto. O vídeo está ficando longo, né? Já está passando aqui dos 14 minutos, mas é importante, eu quero apresentar em um vídeo só todas as possibilidades. Imagine agora que eu tenho uma situação mais complexa. Então, no primeiro exemplo que eu coloquei, era somente aprovado ou reprovado. No segundo exemplo, era aprovado, reprovado ou prova final. Mas eu tenho diversos problemas que eu teria 4, 5, 6, 7, 10 possibilidades para testar. E se eu fosse utilizar essa lógica de ifs e elses aninhados, eu ia ter um código muito grande, ia ficar muitos ifs e elses um dentro do outro. Para evitar isso, eu uso um outro comando, o comando switch, certo? Com o comando switch, o comando switch também é uma estrutura de controle e ele me possibilita que eu trabalhe com problemas que tenham diversas possibilidades. Eu não preciso fazer
vamos chamar assim, diversos testes, né? Com if e else eu posso testar tudo de uma vez só. Ele tem limitações, não dá para trabalhar com todos os tipos de variáveis, mas resolve bem os nossos problemas. Vamos lá. Então deixa eu trocar de tela aqui para mostrar a estrutura do comando switch. Aqui está. Então notem, eu tenho aqui o switch e a variável, certo? Eu vou fazer um switch e eu vou... Quais são os valores que essa variável pode assumir? Se for a primeira possibilidade, eu tenho uma sequência de comandos break. Vamos imaginar que a primeira possibilidade é 1. Então, se for 1, tem uma sequência de comandos break. Se for 2, uma sequência de comandos break. Se for 3, 4, 5, esses 3 pontinhos aqui é para dizer que pode ser diversas possibilidades e tem o default, né? Tem a sequência, tem o comando default. Vamos imaginar que nós estruturamos, nós temos um problema que tem 10 possibilidades. E aí a gente coloca lá case 1, case 2, case 3, até o case 10. E só que o usuário coloca uma 11ª possibilidade. Então assim, está fora de todas as nossas possibilidades, colocando lá, opção inválida, certo? É isso que eu vou mostrar para vocês agora, o comando switch. Deixa eu voltar mais uma vez para o nosso código. E dessa vez eu vou ter que apagar tudo, não vai ficar nada aqui do nosso exemplo, certo? Eu vou colocar algo bem simples para ficar mais direto de entender. Então eu vou colocar aqui, vou apagar essas variáveis todas aqui. E vou criar uma variável int, eu vou colocar aqui mês, certo? Int mês é o mês do ano, né? E eu vou fazer uma pequena interação com o usuário aqui, ó. Printf, informe o mês do ano, certo? Mas aqui vai ser o número do mês do ano, né? Através do número eu vou dizer qual é o mês que ele digitou. E aí, isso aqui vai variar, só para ficar mais claro aqui, né? Isso vai variar de 1 até 12, certo? E aqui vem scanf. Scanf. De novo, o scanf tem 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é a formatação. E nesse caso aqui, quando o tipo inteiro, eu posso botar %i. E depois a variável. Então aqui, ó, i comercial. Então notem, receba algo do teclado que vai ser do tipo inteiro e coloque nesta variável. E aí, mais uma vez, né, como eu falei, né, eu teria que fazer aqui diversas interações com ifs e else para testar. Se for 1 é isso, se não, se for 2 é isso, se não, se for 3 é isso, se não, se for 4 é isso. Ia ficar gigantesco, certo? Então vamos lá agora. Sei que está ficando longo, mas já está acabando o vídeo. Vamos lá. Um pouquinho de resistência para observar as 3 possibilidades. Então deixa eu trocar de tela e vamos para o comando switch, né? Então tenho aqui, ó, switch, e aqui switch mês, né? Então eu vou verificar as possibilidades da variável mês. Case, caso seja 1, aqui vai ter uma sequência de comandos e break. Então se for 1, eu vou colocar aqui o printf janeiro. Se for 1, janeiro, certo? Se for 2, eu vou aqui copiando e colando para ganhar tempo, o nosso vídeo não ficar muito longo. Se for 2, se for 3, certo? Se for 4, 5, 6, então vamos lá, ó. Vou deixar somente 6 meses para o vídeo não ficar muito grande. Se for, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então seria o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ó, já estamos aqui, bora lá, né? Junho, julho, uma coisa importante, esqueci aqui, ó o problema de copiar e colar, né? Você vai replicando tudo e se esquecer um detalhe, tem que voltar corrigindo tudo. Então 6, vamos lá, tá acabando, 6, 7, 8, então aqui seria julho, agosto,
julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, julho, agosto, 9, 10, 11, 12. Mais uma vez, todas as possibilidades, todos os valores que a variável mês pode assumir. Então, eu estou aqui, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Cadê dezembro? Certo? Então aqui eu tenho todas as possibilidades. Eu posso chegar aqui, compilar, ó, tudo certinho. Mas claro, nesse momento vai funcionar bem se o usuário digitar esses valores aqui, ó. Por exemplo, já compilei, deu tudo certo, vou executar. Olha lá, digitei aqui, por exemplo, 9 setembro. De novo aqui, ó. Digitei, sei lá, 7 julho. De novo, vou executar. Se eu digitar, sei lá, 25, ó, não tem nenhuma opção, certo? A gente não pode deixar desta forma. A gente tem que sempre trabalhar pensando em tratar todas as possibilidades que o usuário pode informar, inclusive erros, para que o sistema seja, vamos chamar assim, consiga informar para o usuário: ó, esse valor está fora dos parâmetros, você deu uma entrada de dados errado, e por aí vai. Então, assim, como é que a gente pode se precaver ou corrigir esse tipo de problema, né? Então vamos de novo voltar aqui para a nossa tela. Olha lá, a gente vai utilizar o comando default, dois pontos, e dar alguma informação para o usuário. Então a gente vai chegar aqui, ó, vamos trocar de tela aqui de novo. Vamos lá. Depois da última possibilidade aqui, ó, eu vou chegar aqui, ó, default, dois pontos. Então, se não for nenhuma dessas, eu vou chegar aqui, entrada de dados inválida. Entrada de dados inválida. E aí, o usuário vai saber que aquele mês não é válido, certo? Vou agora testar, modifiquei o código, compilo, tudo certo, beleza, executar o código. Então, se nesse momento agora eu digitar 25, entrada de dados inválida, ou seja, eu entrei uma informação que não está dentro dos parâmetros, não está dentro da solução que eu estou resolvendo, do problema que eu estou resolvendo. A minha solução precisa também se precaver desse tipo de problema, né? Ou seja, o usuário utilizar ou dar algum dado, alguma entrada de dados errônea. Certo, pessoal? Era isso que eu queria falar com vocês sobre estruturas de controle if else, aninhado, e se for muito grande a gente pode trabalhar com o comando switch, certo? O vídeo ficou grande, 23, mas é isso aí, a gente precisava conversar. Até a próxima, um grande abraço, tchau.